Olá, meu nome é Laurence. Bom, eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu vou fazer uma apresentação aqui de um projeto da disciplina de engenharia de software, atividade avaliativa 2. Seria referente a um estudo de caso, né, de digitalização do Lavacar do Pedro. Então, seria um caso que foi proposto na atividade avaliativa 1, referente a uma pessoa, né, chamada Pedro, que tem uma empresa de lavar carros. E ele queria, no caso, montar um sistema de agendamento online ali para facilitar os processos, né? Então ele tem um irmão que é desenvolvedor e tem uma empresa, né, que faz o desenvolvimento dos sistemas. E eu vou aqui mostrar o projeto em si, né? Como é que vai ser esse estudo de caso detalhadamente. Bom, partindo aqui, primeiro nós começamos com um problema e objetivo. Então, Pedro, ele encontrou um problema que estava dando dor de cabeça para ele, referente aos atendimentos que ele fazia ali manuais, o controle por mensagens, pouca organização e sem pagamento online. Então, isso acaba ocupando muito tempo quando não tem um sistema online, isso acaba tomando muito tempo da pessoa, né, que vai fazer esse processo manualmente. Então, um tempo talvez que ele poderia estar trabalhando, ele estava fazendo essa parte dos agendamentos, né, controlando ali, agendando os horários de forma manual. Isso aí ocupava muito tempo do Pedro. Então, o objetivo é justamente esse, de criar um agendamento online, de ter o pagamento digital, ter uma melhor experiência para o usuário, né, ali na parte da navegação no sistema, e também a parte do atendimento personalizado. Então, o atendimento personalizado, o principal diferencial ali dele seria referente à parte dele, do Pedro conseguir buscar o carro, o veículo do cliente, fazer o serviço, né, ali da lavagem interna e externa e entregar depois para o cliente, né? Então é um dos principais objetivos, né, para fazer esse sistema. Seguindo aqui no próximo slide, nós fizemos aqui a parte dos requisitos funcionais e não funcionais. Então, os requisitos eles seriam referentes a todas as funcionalidades do sistema. Nós temos os requisitos funcionais, que seria referente ao que o sistema ele vai funcionar, e os requisitos não funcionais, que seria a parte ali da qualidade do sistema, que mais especificamente pode ser um complemento, né? Uma performance melhor. Então, começando com os requisitos funcionais, o sistema ele deverá, o requisito funcional 1, cadastrar clientes, cadastrar veículos, exibir serviços disponíveis. Então, na hora do cliente estiver verificando, acessando o sistema, ele pode verificar quais serviços que a Lavacar ela oferece. Permitir o agendamento, receber o pagamento online, permitir busca e entrega do veículo, consultar histórico, permitir gestão administrativa e também fazer a atualização do status dos serviços. Então, esse seriam os requisitos funcionais dos sistemas. E nós temos o requisito não funcional, que seria mais voltado à qualidade do sistema. Então, nós temos um sistema responsível, que pode ser utilizado tanto no celular, quanto no computador, quanto no tablet. Então, ter essa versatilidade, né, do sistema. O requisito não funcional 2 seria referente à segurança dos dados. A gente sabe que hoje em dia é muita informação, muita informação que os clientes acessam, guardam dentro dos sistemas. Então, é uma prioridade muito importante ter esse requisito de segurança dos dados, sempre respeitando a LGPD. O requisito não funcional 3 seria referente à disponibilidade de 24 horas. Então, o sistema é importante ele estar no ar, né, o dia todo. O cliente, por exemplo, quer verificar de repente para fazer o agendamento na próxima semana, né?
pela parte da noite, ou pela parte da manhã, pela parte da tarde. Então ele vai ter ele pode verificar essas informações em qualquer horário do dia, né? Tem um bom desempenho, então um bom desempenho seria um requisito não funcional bem importante, e justamente o intuito principal, conforme eu falei no começo da apresentação, é a parte de facilitar o cliente, né? Então é muito importante ter um bom desempenho que não trava, não dê problemas, né? E o requisito não funcional 5 seria referente à facilidade do uso. A praticidade é um dos principais objetivos que, que deve ser implementado, né, no sistema do agendamento online, justamente para o cliente, tanto para o cliente quanto para o Pedro, né, ser um facilitador, né, existir o sistema. Seguindo para o próximo slide, aqui foi feito um diagrama de classes. Então, o diagrama de classes seria referente à representação das entidades e relacionamentos do sistema de agendamento, com o objetivo de representar como as entidades do sistema se relacionam e como a estrutura da aplicação poderá funcionar. Então, aqui foi feito um diagrama bem simples referente a alguns processos que é feito. Então, um cliente ele pode, né, ter o cadastro no sistema. Feito isso, tem o ID, que é o identificador único de cada cliente, o nome, o telefone e e-mail. Né, para ter o cadastro é importante, obviamente, o cliente ter um veículo, né, justamente para ter as informações do veículo, onde ele pode ter o ID, a placa, o modelo e a cor, justamente para identificar, né, qual modelo, qual carro que está sendo feito o serviço, né. O cliente tendo o veículo, possuindo o veículo, ele vai poder fazer o agendamento ali do serviço. Então, o agendamento ele vai ser gerado um ID também, a data, o horário e o status. Então, é muito importante ter esse mapeamento justamente para entender como é que o Pedro vai fazer essa organização, né, nesse fluxo na parte dos agendamentos. Então, o agendamento ele gera tanto o pagamento online, né, que seria referente aos valores, os métodos, os status, e o agendamento ele utiliza o serviço, que seria referente à parte do nome e o preço especificamente. E o serviço ele vai gerar também a parte do atendimento personalizado, que é um dos diferenciais também ali da Lavacar, referente à retirada e à entrega do veículo para o cliente. Então aqui é mais para ter um panorama geral do como é que funciona o sistema, com o diagrama de classes, né? Então como é que vai ser o funcionamento dessa forma, né? Seguindo aqui para o próximo slide, as tecnologias utilizadas então, elas foram escolhidas tecnologias simples, modernas e adequadas para um projeto de pequeno porte. Então, como não exige uma funcionalidade que tenha muitos recursos, né, um investimento que possa ser muito alto, nós escolhemos aí algumas tecnologias que estão em alta no mercado, que são muito utilizadas e têm um potencial enorme, né? Então, aqui eu separei por 4 camadas: front-end, back-end, banco de dados e versionamento. Então, front-end, as tecnologias seriam HTML, CSS e JavaScript, que seria a parte da interface do usuário, ou seja, a navegação que o usuário vai estar utilizando no sistema. Ele vai conseguir verificar o serviço, vai poder fazer a realização dos agendamentos, todo esse portfólio, todas essas informações, o cliente ele consegue ver graças, né, a essas tecnologias que vão ser implementadas. Bom, a parte do back-end funciona, digamos que por baixo dos panos. Então, todo o funcionamento do sistema que o usuário ele verifica ali no front-end, na parte da interface, tem um funcionamento por trás disso, que seria o back-end. Então, o back-end ele faz a execução das regras de negócio, o processamento dos agendamentos e também a integração entre sistema e banco de dados. Então, as tecnologias utilizadas foram o Python e o Flask. Então, o Python é uma linguagem de programação que é muito utilizada também hoje no mercado.
é possível fazer muita coisa, principalmente voltada para automação de processos. E o Flask, ele é um framework que ele é simples, mas é muito útil também para fazer esse processo, né? Então, a terceira camada seria referente ao banco de dados, né? Utilizar o Postgre, um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados que é muito utilizado também e é muito importante. Então, todas as informações que tanto o cliente quanto o Pedro, na hora de fazer ali o cadastro das informações dos clientes, eles precisam ser armazenados em algum lugar. Então, nós escolhemos o Postgre para fazer esse armazenamento. E o último seria o versionamento, né, utilizando o Git e o GitHub. Então, seria referente à equipe de desenvolvimento ali do irmão do Pedro poder fazer esse controle, né? Então, fazer a delegação ali de cada demanda da equipe, entre a equipe A o, o desenvolvedor vai fazer o front-end, o outro desenvolvedor vai fazer o back-end, enfim, seria mais essa questão justamente para ter a organização e o fluxo, né, das demandas. Seguindo aqui no último slide, seria referente à conclusão. Então, os resultados esperados com a implementação do sistema seria justamente apresentar uma solução que seja para digitalizar os processos do Lavacar do Pedro, né, permitindo que os clientes realizem agendamentos e pagamentos de forma online. Então, conforme apresentei no começo da apresentação, seria isso, né? O principal objetivo, a dor que o Pedro encontrava era justamente essa, de fazer o trabalho manual. Então, isso gera um trabalho, querendo ou não, dobrado. Então, o sistema é justamente esse é o intuito, né, do sistema do agendamento online. Além dessa questão ali de apresentar a solução, né, dos processos, tem a questão da implementação do sistema, onde espera melhorar a organização dos atendimentos, reduzir processos manuais e proporcionar mais praticidade, né, tanto para os clientes quanto para a administração do negócio. Então isso fica bom para os dois lados, né? Para o cliente, que ele não vai precisar de repente entrar em contato diretamente com a Lavacar, com a empresa, né? Ele já vai poder verificar instantaneamente ali quais agendamentos que estão disponíveis, os horários. É uma forma muito mais prática, rápida e também direta, né? Nesse quesito. E o sistema ele busca também oferecer uma experiência melhor para o cliente através da automatização do serviço. Então, contribuindo para uma maior eficiência, né, operacional e melhor gestão dos atendimentos realizados. Então, isso com certeza vai agregar muito valor para os clientes, né? Eu acredito que os clientes vão gostar desse sistema implementado, porque o intuito dele principalmente seria facilitar esse processo, né? Então, aqui eu coloquei ali o que vai ser, né, implementado, seria um atendimento digital, um agendamento online, um pagamento integrado, a organização operacional, que isso é muito importante dentro das empresas, tendo uma organização interna, eu acredito muito que as empresas tenham fluxos e processos melhores, né? E a melhor experiência, tanto para a empresa quanto principalmente para o cliente. Bom, da minha parte é isso. Obrigado e até mais.